Fala galerinha, aqui é Ricardo Salviano, professor de Bioquímica do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, no campus de Barbacena. E o assunto da nossa aula de hoje é enzimas. Vamos discutir aí um pouquinho de conceitos básicos, cinética, estratégias regulatórias e catalíticas. Vocês podem acompanhar os estudos aí no livro de Bioquímica do Leninger, capítulo 6, aí, página 219. O livro está disponível aí no SIGA A para vocês acompanharem. Bom, e nossa aula ela foi dividida aqui em alguns assuntos. O conteúdo programático então ele foi dividido inicialmente em um panorama geral sobre enzimas. Vamos falar um pouquinho da nomenclatura, classificação e a composição e as estruturas que apresentam uma enzima. A gente vai discutir como que as enzimas funcionam e as estratégias catalíticas que uma enzima utiliza para os mecanismos, né, de reação. E vamos discutir também a cinética enzimática e estratégias regulatórias. Bom, pessoal, o que é uma enzima? A enzima ela é um catalisador biológico. E assim como qualquer catalisador, ele tem a função de aumentar a velocidade de uma determinada reação. E diferente de como qualquer catalisador, as enzimas elas são de origem biológica. Ou seja, a vida ela depende de uma série de reações químicas que têm a sua velocidade aumentada por ação das enzimas. E a gente precisa delas porque no nosso organismo, ou qualquer um organismo vivo, ele tem um ambiente celular que tem temperatura e pH muito ameno. Ou seja, as enzimas elas têm o papel então de aumentar a velocidade de uma reação em condições muito brandas, ok? E como qualquer catalisador, ela nunca vai ser consumida durante a reação e modificada no final do processo, certo? Bom, além disso, as enzimas elas têm alta especificidade, diferente de um catalisador químico. Se a gente for pegar aqui um ácido que pode ser utilizado aí como um catalisador de diversas reações químicas industriais ou também uma base, as enzimas elas atuam de maneira mais específica, mais pontual numa determinada reação, ok? E para a gente alinhar aí alguns conceitos, vamos chamar aqui agora em uma determinada reação, onde um composto A ele é transformado aí num composto hipotético B, aquele composto inicial a gente vai chamá-lo de substrato. Aquele composto inicial então ele é um substrato para uma determinada enzima que vai catalisar uma reação então de transformação em um produto, ok? Beleza. Pessoal, vamos falar então aqui agora um pouquinho da nomenclatura dessas enzimas. Até o século XIX, poucas enzimas tinham sido identificadas. Muitas enzimas elas receberam então o nome pela adição do sufixo ase ao nome do substrato que elas atuam. A gente pode exemplificar aí as lipases, as amilases, né, que são enzimas que degradam aí o amido. Outras já foram batizadas aí pelos seus descobridores como nomes relacionados aí ao local de atuação ou à função que elas exercem. Algumas vezes até a mesma enzima ela pode ter dois ou mais nomes, ou duas enzimas têm o mesmo nome. Isso aí em épocas onde estavam começando a identificação dessas enzimas. E devido a essa ambiguidade e também ao número cada vez maior de descobertas de enzimas, com o tempo, os bioquímicos, por meio de um acordo internacional, eles adotaram então um sistema de nomenclatura e classificação de enzimas. E de modo então que as enzimas elas são classificadas de acordo com um código numérico com 4 dígitos que vai caracterizar o tipo de reação que aquela enzima vai catalisar. Então, esses 4 dígitos, o primeiro deles vão representar a classe, o segundo a subclasse, o terceiro uma subclasse e o quarto dígito vai indicar o substrato que aquela enzima vai atuar, ok? Em relação às classes, a gente tem aí uma divisão de 6 grupos, onde a classe 1, o dígito 1 aqui é óxido-redutases, que são reações que promovem transferência de elétrons. Já a classe 2 são as transferases, que são enzimas que promovem aí a transferência de grupos funcionais entre moléculas. As hidrolases, o dígito 3 aqui, que olha, são enzimas que promovem reações de hidrólise,
Eu tenho aqui vários tipos, então, que representado aqui pela subclasse: a hidrólise de ligações ésteres, ligações glicosídicas, ligações peptídicas, entre outras. Já as liases são enzimas que promovem a formação ou quebra de ligações duplas por adição ou remoção de moléculas de água, amônia ou gás carbônico. Já as isomerases, aí pelo nome a gente já sabe que são enzimas que formam isômeros pela transferência de grupos dentro da mesma molécula. E as ligases são enzimas que catalisam a reação de formação de novas moléculas, a partir de ligação entre duas moléculas pré-existentes, sempre à custa de energia. Ok? Bom, e de que é formada uma enzima? Qual que é a molécula? Que biomolécula é essa? Vamos tentar entender. Uma enzima, normalmente ela é uma proteína, geralmente, com exceção de um pequeno grupo de RNAs catalíticos, as ribozimas. A gente pode pegar aqui como exemplo os ribossomas. O ribossoma, aquela organela que é responsável pela síntese de proteínas, a parte catalítica daquela organela ali é um RNA, ok? Mas a grande maioria das enzimas elas são proteínas. Bom, vale ressaltar que a maioria das enzimas proteicas, elas necessitam de moléculas orgânicas ou inorgânicas essenciais às suas atividades. E essas moléculas elas são denominadas grupo prostético. Quando essa molécula ela é um componente inorgânico, um íon inorgânico, ela é chamada de cofator. Quando essa molécula ela é orgânica, ela é chamada de coenzima. Ok? Aqui eu tenho alguns exemplos de cofatores, olha, o magnésio, o cobre, o ferro. Já as coenzimas, eu posso citar aqui o NAD, NADP, FAD, biotina, piridoxal. Já a fração proteica, apenas a fração proteica, ela é chamada de apoenzima. E o conjunto de apoenzima e grupo prostético, ele é denominado de holoenzima. Bom, é interessante a gente destacar que a especificidade da enzima ela reside em uma região de ligação ao substrato, denominado de sítio ativo. Esse sítio ativo ele é composto então por um arranjo de cadeias laterais de alguns aminoácidos que vão interagir com o substrato, podendo aí participar diretamente aí do mecanismo de catálise da reação. Além disso, algumas enzimas podem até apresentar outras regiões de ligação diferente do sítio ativo, que a gente conhece como sítio alostérico. A gente vai falar isso aí numa terceira videoaula, quando a gente for falar de enzimas regulatórias. Okay? Nesses sítios alostéricos, outras moléculas podem se ligar de maneira específica, causando aí alteração na conformação tanto da enzima como um todo, quanto apenas do sítio ativo, aumentando ou reduzindo aí a velocidade da reação catalisada por aquela enzima. Aqui eu tenho um exemplo aqui de um sítio ativo da enzima quimotripsina. Eu tenho 3 aminoácidos que vão participar diretamente aqui do mecanismo de catálise, localizado então no sítio ativo da enzima. Ficou claro? Bom, e como que acontece esse aumento seletivo de velocidade de uma reação? Nessa tabelinha aqui, que olha, eu tenho um valor numérico para um aumento de velocidade de diversas reações. Posso aqui pegar aqui, olha, desde uma velocidade com menor exponencial aumentado, como a ciclofilina, até como a urease, olha, que é a enzima que degrada a ureia, aumenta aí, são números muito expressivos, em ordens muito grandes de aumento de velocidade, muito maiores até mesmo que os catalisadores químicos. E se a gente for imaginar, então, e como é que isso acontece? Como é que a gente pode explicar esse aumento seletivo de velocidade de uma reação? Uma reação química, as moléculas presentes aí em uma solução, elas devem colidir com uma orientação apropriada. Ou seja, elas devem ter o que a gente chama de colisão efetiva para que a reação aconteça. Se essa colisão ela não é efetiva, a reação não acontece. Então, para que a reação possa acontecer, para que essa colisão efetiva possa acontecer, eu preciso fornecer uma quantidade de energia necessária para que forme, então, o que conhecemos como complexo ativado, denominado estado de transição.
Então, para atingir esse estado de transição, a gente precisa fornecer uma quantidade de energia definida como energia de ativação. Só então, qualquer reação representada aqui, hipotética, por um substrato sendo transformado em produto, olha, um composto A sendo transformado em composto B, ela pode ser descrita por um diagrama de coordenadas da reação, que representa a variação de energia durante a reação. Então aqui, olha, no eixo Y, eu tenho a energia livre de Gibbs, ou seja, a variação de energia que acontece durante o processo reacional. Nessa figura aqui, a gente está representando uma reação que ela apresenta uma variação de energia no final do processo, que é negativa, ou seja, eu tenho aqui uma quantidade de energia menor no final do que no início. Então é uma reação que ela tem um ΔG negativo, de modo que ele favorece a formação desse produto aqui, ok? Então, lembrando lá da nossa aula lá de que a gente falou de reações endergônicas e exergônicas, aqui eu tenho uma reação que ela é endergônica, ela é favorável para acontecer. Isso não significa que a velocidade da reação ela vai acontecer de maneira representativa. Para que a reação ela possa acontecer, independente se ela seja favorável ou desfavorável, eu tenho que vencer essa barreira energética aqui, que olha, lembra lá do estado de ativação, do complexo ativado? Então, para formar aquele complexo ativado aqui, eu tenho que fornecer essa quantidade de energia aqui, que olha, isso aqui que eu chamo de energia de ativação. Então, essa energia de ativação ela corresponde à diferença entre o estado basal, o estado inicial aqui, e o estado de transição. Ficou claro? Então, a velocidade de reação ela é um parâmetro relacionado a essa energia de ativação. Quanto maior a energia de ativação necessária para alcançar o estado de transição, menor vai ser a velocidade daquela reação. Bom, e a velocidade, ela, se a gente for pensar numa reação química qualquer, ela pode ser alterada pelo aumento de temperatura, aumento de pressão, o que vai fornecer essa energia de ativação necessária, certo? Para vencer essa barreira energética. Mas se a gente for pensar dentro de uma célula, a gente não consegue aumentar aí temperatura e pressão para que a gente obtenha aumentos de velocidade de reação. Para isso a gente utiliza então as enzimas. O que elas vão promover? Uma enzima, pessoal, elas conseguem diminuir a energia de ativação, certo? Esses catalisadores eles vão então aumentar a velocidade da reação por diminuir essa barreira para formar o complexo ativado. Ou seja, ela vai diminuir a energia de ativação da reação. O que tem que ficar claro aqui? As enzimas, a gente pode perceber aqui que, olha, que a energia livre de Gibbs no início e no final da reação, ela não se altera. Ou seja, se eu tenho aqui a variação o ΔG da reação catalisado por uma enzima ou não catalisada, é o mesmo. De modo que, então, a enzima ela não vai alterar o estado de equilíbrio da reação. Ela simplesmente vai diminuir a energia de ativação, mas não vai alterar o equilíbrio daquela reação. Ficou claro? Bom, ou seja, ela não apresenta um efeito termodinâmico global. O ΔG ele não é afetado pelo catalisador. Se uma reação ela é favorável a acontecer, ela é favorável independente da presença ou não de um catalisador. Só então vamos tentar entender como é que a enzima consegue diminuir a energia de ativação de uma determinada reação. Qual que seria então a fonte de energia para diminuir a energia de ativação de uma reação? Bom, pessoal, a resposta para essa questão ela é dividida em dois pontos, duas partes distintas que são dependentes uma da outra. O primeiro ponto é que as enzimas elas promovem um rearranjo de ligações covalentes durante a reação. Certo? Então a gente tem aí a formação de ligações covalentes transitórias, ocorrem transferências de grupos aí até mesmo entre a enzima e o substrato. E essas ligações covalentes formadas durante a reação, elas diminuem aí, elas promovem então a diminuição da energia de ativação. No entanto, muito da energia de ativação principalmente vem a sua diminuição devido às interações fracas que acontecem entre a enzima e o substrato. Ou seja, a enzima, ao se aproximar do substrato, ela vai se interagir. E essa interação, então, ela libera energia, que a gente vai chamar de energia livre. Ok? Então, essa energia,
proveniente então da interação de enzima e substrato, a gente vai chamar a partir de agora de energia de ligação, ok? Essa é a principal fonte de energia para a diminuição da energia de ativação. Vamos tentar entender aqui um pouco melhor. Olha aqui, eu tenho uma figurinha aqui que eu tenho representado alguns grupos que vão se interagir entre o substrato e a enzima. Que tipo de interação que seria essa? Eu posso ter interações de cargas. Meu substrato ela pode ter uma região ali que tem uma carga negativa que vai interagir com uma carga positiva da enzima. Eu posso ter interações hidrofóbicas. Eu tenho aqui grupos hidrofóbicos tanto no substrato quanto na enzima. Essa interação aqui também é um tipo de interação fraca. Eu posso ter pontes de hidrogênio. Eu posso ter aqui um grupamento de hidrogênio aqui que, olha, ligado a um oxigênio no substrato, que vai interagir aqui, que olha, com uma hidroxila presente aqui na enzima, formando aqui uma ponte de hidrogênio que também contribui para a liberação de energia de ligação. Então, todas essas interações fracas que acontecem entre o substrato e a enzima, elas liberam energia que a gente chama de energia de ligação, que vai contribuir, então, para a diminuição da energia de ativação e, por sua vez, então, diminuir aquela barreira para a formação do complexo ativado e aumentar a velocidade da reação. Bom, mas como que essa energia de ligação é utilizada para diminuir a energia de ativação? Ou seja, é outra pergunta que a gente vai tentar explicar aqui agora. As primeiras considerações sobre os mecanismos de ação de enzimas foram propostos por Emil Fischer. Lembram do Emil Fischer lá, que a gente estudou nas aulas de estereoisomeria? Ele que propôs lá uma forma de classificação para D ou L aminoácidos, D ou L açúcares, certo? Então ele também, nos seus estudos com enzimas, ele levou a propor que as enzimas elas seriam estruturalmente complementares aos seus substratos, de modo que elas se encaixariam como se fosse um modelo aí de chave e fechadura, certo? Foi a partir daí que surgiu esse modelo que muitas das vezes a gente toma como correto em alguns livros didáticos. Bom, mas apesar de esses estudos terem influenciado aí muito o desenvolvimento da bioquímica, essa hipótese ela é um pouquinho enganadora. Por quê? Porque uma enzima totalmente complementar ao seu substrato seria muito pobre, como a gente pode observar aqui nesse slide, aqui num exemplo hipotético. Então, pessoal, vamos considerar aqui uma reação imaginária, onde eu tenho aqui como substrato um bastão metálico e o meu produto seria o bastão metálico quebrado, ok? Para eu conseguir alcançar esse bastão quebrado aqui, o que eu preciso fazer? Preciso torcer, promover uma torção nesse substrato aqui, o que levaria então a um estado de transição, ou seja, aquele estado de transição, para que ele possa ser alcançado, eu tenho que fornecer energia de ligação para ele, fornecer energia de ativação para romper esse estado de transição aqui e o produto ser quebrado, ok? Bom, vamos imaginar então no modelo enzima complementar ao substrato, o modelo chave fechadura. Se eu colocar aqui uma enzima, e essa enzima aqui ela tem aqui alguns ímãs, alguns magnetos que vão interagir com esse bastão. Então essa interação aqui, enzima-substrato, ele se encaixa tão perfeitamente aqui. Como é que a gente pode imaginar então que ele alcançaria esse estado de transição? Se ele está encaixado aqui perfeitamente aqui, ele vai continuar desse jeito. Uma noção mais moderna da catálise enzimática, desenvolvida por alguns pesquisadores, e a gente pode citar aí Linus Pauling, eles propuseram então que para que uma reação ela possa acontecer, as enzimas elas devem ser complementares ao estado de transição, certo? Isso significa que as interações ótimas elas são obtidas quando a enzima ela é complementar a esse estado de transição. Então, se a gente for imaginar nessa reação hipotética aqui, que olha que eu desejo quebrar meu bastão metálico, se eu tiver uma enzima que ela é complementar ao estado de transição, então aquela interação entre a enzima complementar a esse estado energético aqui desfavorável, ela vai forçar então o dobramento do meu bastão, promovendo a quebra dele,
ok? Então a energia livre aqui formada por essas interações, elas compensam parcialmente a energia de ativação. Ou seja, essa interação aqui, que olha, essa energia de ligação aqui, olha, esse ímã atraindo o bastão para o seu estado dobrado, ela vai compensar a energia de ativação necessária para formar esse composto aqui necessário para ser quebrado. Bom, lembrando que essa mesma energia de ligação que favorece para que uma reação possa acontecer, ela também contribui para a especificidade da reação. O sítio ativo, pessoal, ele é estruturado de modo que algumas dessas ligações fracas elas ocorrem preferencialmente no estado de transição, promovendo então sua estabilização. Certo? Se a gente for pegar aqui como exemplo um substrato que tem aqui uma hidroxila, que forma uma ligação de hidrogênio com um resíduo aí de glutamato de uma enzima. Vamos supor que aqui, olha, esse sítio aqui que olha, seja um glutamato. Qualquer molécula que não tiver essa hidroxila aqui na posição adequada, ela não vai reagir com essa enzima, certo? Ou seja, essa energia de ligação aqui, ela não promove apenas a diminuição da energia de ativação, ela também promove a especificidade da reação. Além disso, a energia de ligação ela também permite a diminuição de entropia de uma reação, mantendo o substrato numa orientação apropriada. Vamos imaginar aqui que, olha, nessa figurinha aqui hipotética também, eu quero promover a quebra de uma ligação. Aquela energia de ligação ali, aquela interação específica da enzima e substrato, ela vai organizar o substrato, ou seja, vai diminuir a sua entropia, de modo que essa união do substrato ao sítio ativo, ela vai ter uma orientação adequada para que a reação possa acontecer, ok? Bom, por fim, a enzima ela também sofre mudança na conformação durante o seu encaixe. Esse mecanismo aí chamado de ajuste induzido foi proposto aí por Daniel Kozland em 1958. Ele afirma que a enzima e o substrato eles devem sofrer alterações para que o encaixe possa acontecer, ok? Então, nada de modelo chave e fechadura, ok? A gente tem que ter noção então que a enzima ela não é fixa e o substrato também não é fixo. A enzima ela é distorcida então para formar uma conformação complementar exata àquele estado de transição que a gente viu, ok? Bom, pessoal, em muitas enzimas, a energia de ligação utilizada para formar o complexo enzima-substrato é apenas um dos contribuintes para o mecanismo total de catálise, ok? Uma vez que o substrato ele esteja ligado a uma enzima, grupos funcionais catalíticos posicionados de modo apropriado ajudam no rompimento e na formação de ligações por vários mecanismos. E a gente pode classificar esses mecanismos de acordo com o tipo de reação que ele vai promover, certo? Então eu posso ter reação onde a enzima ela promove uma catálise por aproximação e orientação. Eu posso ter o que a gente chama de catálise covalente, aí com formação de ligações covalentes transitórias. Eu posso ter o que a gente chama de catálise geral ácido-base, onde a enzima ela promove aí a protonação e desprotonação de algum substrato, ou ela mesma pode sofrer esse tipo de procedimento, ok? Algumas enzimas elas promovem a catálise por íons metálicos, outras promovem a distorção, a tensão, a mudança de conformação aí de alguns substratos, ok? Numa próxima aula a gente vai falar um pouquinho com mais detalhe dessas reações, ok? Mas no mais a gente vai ficar por aqui e aguardo vocês então na próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho de cinética enzimática, ok? Grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aula.